No início dos anos 2000, dois dos maiores criminosos da América uniram forças para dar vida ao que seria seu maior ato de vilania artística. De um lado, o terrível mestre das batidas Madlib, arquiteto de uma infinidade de canções altamente perigosas e capazes de capturar a atenção do público logo nos minutos iniciais. No outro, o temível vilão mascarado MF Doom, mas que também poderia se apresentar sob a alcunha de Zev Love X, King Dorá, Victor Von, Metal Finger, Doom ou Metal Face. Uma criatura impiedosa conhecida pela potência de suas rimas e uso sempre inusitado dos samples. Dessa parceria vem Madvillain, identidade adotada em conjunto por esses dois artistas que lançariam no ano de 2004 sua arma mortal, o álbum Madvillainy. No programa de hoje nós vamos voltar 20 anos no tempo para entender como surgiu essa parceria e a história envolvendo um dos maiores discos de rap de todos os tempos. Nick Silva, você que está usando a sua máscara de bandido, tal qual um irmão metralha, como que foi seu primeiro contato com esse projeto maluco que é o Madvillain? Eu vou te falar que acho que não faz tanto tempo assim, não faz tanto tempo, tipo 10 anos, porque eu lembro que meu primeiro contato, eu já falei isso em alguns programas, né, com rap foi de verdade mergulho, assim, foi com Kendrick Lamar. Então, a partir de 2012 que eu comecei a me familiarizar com o rap. Então, possivelmente ali no aniversário, né, de 10 anos desse disco, em 2014, foi quando eu primeiro ouvi. Então, é uma coisa recente, mas nem tanto. E é um mergulho muito louco, porque esse disco são 22 faixas, 40 e tantos minutos, é um monte de picote maluco, sample pra cacete, produção... sei lá, tipo, de autoctanagem, sabe? Cada hora tá num lugar diferente, sim, completamente diferente. Mas ainda assim tudo faz sentido, né? Dentro desse universo. Eu tava lendo uns textos e eu vi um comparando, tipo, como se cada música fosse um quadrinho de uma revista em quadrinhos. E aí quando você pega o álbum todo é uma página. E aí, tipo, apesar de cada quadrinho contar uma história diferente, tudo faz sentido no final, assim. Então você tem uma história semi-coesa ali. Total. E é isso, assim, foi uma experiência maluca de ouvir um dos discos que, sei lá, setou que foi o rap underground dali pra frente, né? E sei lá, a gente vai ver isso em ecos de muita coisa que a gente ouve e gosta hoje em dia. Mas, sei lá, acho que não é um disco fácil também. E você? Sim. Cara, o meu também não é tão antigo assim, talvez um pouco mais cedo do que você, porque em 2010 tem um cara chamado Steven Ellison, também conhecido como Flying Lotus, sim, que ele lança um disco chamado Cosmogramma. Eu amo esse disco demais, e o Flying Lotus nada mais é do que um filho do Madlib com o MF Doom. Inclusive, quando o MF Doom falece, né, lá em 2020... O Ellison fica, tipo, muito emocionado, faz uma série de posts no Twitter, ele fala, cara, eu sou o artista que eu sou hoje por conta do MF Doom. E eu tive o privilégio de ver o MF Doom quando ele veio pro Brasil em 2012, no Sonar. Que até as pessoas brincavam assim, será que é ele mesmo? Que é ele mesmo? Rolava uma lenda de que em algumas apresentações ao vivo ele dava máscara para outra pessoa e ele nem tava ali no show, né? E nesse Sonar de 2012 teve o Flying Lotus e teve também o MF Doom, assim. E aí, assim, meio que colidiu esses dois mundos. E tem também um outro fato, que um produtor que eu gosto muito, que é o Forte, o Kieran Hebden, também é muito fã do MF Doom, do Madlib e do Madvillain de maneira geral. Ele faz um EP de remixes posteriormente também do disco que a gente vai comentar aqui hoje. Então, vários desses artistas que foram meio que essenciais para esse meu aprofundamento na música eletrônica, no instrumental hip hop, todos eles de um jeito ou de outro referenciavam o Doom. E tem também o Tom York, que é um cara que também gosta muito do MF Doom, colabora com ele num disco de 2009. Então, assim, todos esses artistas que eu gosto muito, de um jeito ou de outro, me levaram a mergulhar na obra do MF Doom, assim. E ele é meu rapper favorito de todos os tempos, é o MF Doom. Pra mim, ele é estética pura e eu amo artista que sabe trabalhar com estética. Sim.
E ele tem isso, o lance da máscara, a forma como ele trabalha os samples, esse olhar nostálgico pra música e pra cultura pop dos anos 70, 60 e 80, a questão da história em quadrinho, o fato de ele ser fissurado por Quarteto Fantástico, que é um dos meus grupos favoritos também. Então, meio que parecia que assim, a minha vida se encaminhou pra eu conhecer o trabalho dele. Assim. Então, quando ele veio a falecer em 2020, eu revisitei toda a discografia dele. É um cara que eu tenho um apego assim, pela obra muito grande, e eu acho esse assim, um dos top 5 discos de rap de todos os tempos. Sim. Eu acho um absurdo, assim, esse trabalho. Mas quem é o MF Doom? Bom, o MF Doom, ou Daniel Dumile, foi um rapper e produtor britânico-americano conhecido pelo seu estilo lírico complexo e sua persona de vilão de quadrinhos. Ele nasceu em 13 de julho de 1971 em Londres, na Inglaterra, então ele é britânico mesmo. Ele vai ter até um problema com os Estados Unidos na questão de imigração ali nos anos 2000. E ele faleceu em 31 de outubro de 2020. A gente ficou sabendo do falecimento dele meses posterior à morte, que eu lembro que a mulher dele só foi contar que ele morreu muito tempo depois. Foi meio de surpresa, assim, né? Tipo, porque ele de fato é um cara muito recluso, assim. Acho que é parte da persona dele, então essa parte, assim, de vida pessoal a gente mal sabe. A gente sabe alguns recortes, sei lá, pré-2000, algumas coisas assim, mas, tipo, ele sempre foi um cara muito recluso. Madlib também, mas essa morte foi muito que pegou a gente de surpresa, assim, tipo... Total. Surgiu na internet e a gente falou, caralho. Foi. E o MF Doom ganhou bastante notoriedade na cena underground do hip hop dos anos 90, sendo um dos integrantes do KMD, que é um projeto formado em parceria com o próprio irmão dele, o DJ Sub Rock, e juntos eles lançaram em 1991 um disco que eu considero essencial pro rap estadunidense da década de 1990, que é o Mr. Hood, onde você vê muitos desses traços do que seria a obra do Doom posteriormente, e ele lança um segundo disco ainda mais pra frente, que é o Black Bastards. É um disco que ficou meio engavetado, mas ele consegue ver a luz do dia. Só que foi quando ele adotou essa máscara de metal inspirada no personagem do Dr. Destino, ou Dr. Doom, da Marvel Comics, que ele de fato começou a atrair a atenção do público e conseguiu dialogar com uma parcela ainda maior de ouvintes. Além disso, o Dumile adorava brincar com diferentes identidades criativas, como eu falei no começo do programa. Ele tem o King Ghidorah, que é inspirado lá nos monstros da franquia Godzilla e afins, né? Com quem ele lançou um álbum em 2003, que é o Take Me To Your Leader, que é excelente, é muito bom, recomendo muito que vocês ouçam. E o Vaudeville Villain, que ele lançou também no mesmo ano, só que com a identidade do Victor Von, que também é outro personagem meio que relacionado ali. Ele ainda acumula uma série de registros em colaboração com nomes como Danger Mouse, Janelle Janelle, Scarface, Tom York e, obviamente, o Madlib, que a gente vai comentar aqui hoje. E já que estamos falando de Madlib, o Madlib, cujo verdadeiro nome é Otis Jackson Jr., é um renomado produtor musical, DJ, multi-instrumentista e rapper norte-americano conhecido por sua vasta contribuição para o hip hop e por sua habilidade em samplear músicas de diversos gêneros. Ele nasceu em 24 de outubro de 1973 em Oxnard, na Califórnia, e o Madlib é uma figura central na cena hip-hop underground e é altamente respeitado por sua criatividade e sua versatilidade no processo de composição. Também adepto às colaborações, ele trabalhou com o Jay Dilla, que é um dos personagens mais influentes do hip-hop ali dos anos 2000, no projeto J-Lib, e ele lançou um álbum que também é muito bom, que é o Champion Sound, em 2003. Outras colaborações bastante notáveis do Madlib, que eu gosto também bastante, são os trabalhos com o Fred Gibbs, que ele formou do Mad Gibbs, e ele tem 2 discos, os 2 são muito bons. O primeiro é o Pinhata, de 2014, que completou agora 10 anos de lançamento. Teve relançamento, um espetáculo de disco. E o último trabalho deles em conjunto foi o Bandana, de 2019, também outro excelente disco. Assim como o Doom, ele acumula diferentes personalidades, sendo o Quasimodo o principal deles, que é aquele bonequinho, tipo um monstrinho amarelo assim, né? Sim. É muito bom. Além de outras identidades como Yesterday's New Quintet, DJ Rails, Beat Conducta e The Loop Digga. Então, assim, são 2 artistas que gostam de circular por diferentes campos da música ali e sempre brincando com essa questão das identidades, né? É engraçado que o Madlib, ele, além de, né, um produtor de rap fudido, ele também basicamente produz muito jazz, né? Então, nessa época que eles vão fazer o disco,
o Madlib já tá, tipo, de saco cheio de produzir rap. Então, nessa época ele vai lançar aquele disco muito clássico dele, refazendo coisas da Blue Note. Da Blue Note. Que é maravilhoso, assim. Maravilhoso. Então, é engraçado, assim, que, tipo, apesar de ter 1000 coisas de rap, enfim, chega horas que ele cansa do rap e vai fazer outras coisas, assim. Principalmente ligados ao jazz. Bom, e como que surge o Madvillain? Em 1997, após a morte do DJ Subrock e a rejeição do álbum Black Bastards do KMD pela Elektra Records, o Daniel Dumaio voltou à música como um rapper mascarado e atendendo pelo nome de MF Doom. Em 1999, ele lança o primeiro álbum solo, que é o Operation Doomsday, pela Fundamental Records. O disco foi bem recebido pelo público e crítica, o álbum logo alcançou esse status mítico dele, a lenda cresceu em torno do artista, e muitos desses elementos que a gente vai ver no Madvillain, ele já consolida ali, com essa questão de trechos de animações clássicas dos anos 70, 80, 90, essa coisa do olhar para música em quadrinhos, então esse olhar para esses personagens vilanescos ali também. Acho que também tem esse negócio da rima, dele falar sobre si, mas, tipo, quase numa terceira pessoa, assim, tipo... Sim. Ele fala, tipo, o MF Doom fez tal coisa, tipo... Como se fosse narrando um quadrinho mesmo. Isso é muito legal na rima dele. E ele tem essa coisa dessa rima... que é muito mais uma narrativa, assim, são historietas, sempre de um tom cômico, muita maconha na cabeça, ele tem uma série ali que é toda focada em maconha, tipo Herb, não sei o quê, então ele tem sempre esse universo girando ali em torno das composições dele. Logo após o lançamento desse álbum, em entrevista ao Los Angeles Times, o Madlib afirmou que ele queria colaborar com 2 artistas ainda, que era o Jay Dilla e o MF Doom. Em 2001, após o fechamento do selo Fudda Wan, o Doom desapareceu e durante esse tempo ele morou em várias cidades, como Long Island, Nova York, Kennesaw, um subúrbio de Atlanta, Geórgia, e os relatos da época tratam ele como uma espécie de mendigo, assim, ele vivia meio que no sofá de conhecidos, dormia em garagem, dormia na rua mesmo, em banco de praça, é muito parecido com o personagem do Childish Gambino no Atlanta, que ele dorme se descobre no final da primeira temporada que ele dorme numa garagem ali. Então o Doom, inclusive isso é uma das inspirações dele, né? O Doom era meio que esse personagem, um cara meio que sujão que ficava indo de um canto para outro, assim, na casa dos outros. Coincidentemente, Whitney Egan Laplat, que era o empresário do selo Stone True Records, do Madlib, tinha um amigo que morava nesse Kennesaw aí, que é esse distrito de Atlanta, e ele pediu para esse amigo dele que desse ao Doom, que na época não conhecia nem o Madlib, nem o Stone True Records, que hoje é um selo cultuado, mas que na época era tipo praticamente quase falindo, nada. assim. Ele falou assim, olha, eu tenho esses instrumentais aqui, mostra pra esse cara ver se ele vai gostar, são os instrumentais de um cara novo aqui, um tal de Madlib, né? E aí, 3 semanas depois, esse amigo ligou de volta dizendo que o Doom adorou os instrumentais e queria trabalhar com o Madlib. E aí eles começaram meio que correr contra o tempo ali, porque o que o Doom pediu? Uma passagem de avião para Los Angeles, um lugar onde ele pudesse ficar, um hotel, alguma coisa barata onde ele pudesse passar esse tempo para fazer essas gravações, e um valor de cachê de $1.500. Tipo um adiantamento, assim, né, de contrato. Exato. Só que assim, tipo, hoje em dia a gente fala, $1.500 não é nada, mas naquela época ainda era muito dinheiro, né? A gente tá falando ali de comecinho dos anos 2000. E ainda assim, a Stone True Records não tinha dinheiro nenhum, assim. Então eles correram para arranjar esses 1.500. Ficou muito nesse impasse de, tipo, eles estavam com o pé atrás de que o Doom ia pegar esse dinheiro e ia vazar. O Doom tava achando que ele ia viajar pra lá e os caras não iam pagar ele. Então ficou meio que nesse impasse, assim, até que ele recebeu o dinheiro, foi pro hotel, se organizou, viu que era coisa séria. Eles acabaram assinando um contrato num pedaço de prato de papel, assim. Então, MF Doom vai ter que produzir um disco pro Stone True Records. Eu fico imaginando se eles ainda têm esse prato de papel aí, porque nossa, isso aí... histórico. Nossa, eu puta de material... material... colecionador, assim. Exato.
E aí, sobre esse processo todo, eu recomendo muito que vocês leiam uma matéria que a Pitchfork fez em 2014, quando o disco completou 10 anos, chamada Searching for Tomorrow, The Story of Madlib and Do Madvillain. É uma matéria de jornalista Jeff Weiss, que narra todo esse processo de criação e esses momentos iniciais que antecedem a forma quase criminosa e esse processo de criação do trabalho. É uma matéria bem completa, ela tá toda em inglês, mas eu fiz o teste de jogar pro Google Tradutor automático ali, dá para você ler tranquilo, assim, é um texto bem gostosinho de ler e ajuda a documentar e entender um pouco desse processo todo bem maluco que foi na época, essas desconfianças, tanto do Doom quanto da própria gravadora. O Doom e o Madlib começaram a trabalhar no Madvillain em 2002. O Madlib criou 100 batidas em questão de semanas, algumas das quais foram usadas no Madvillain, algumas foram usadas em seus trabalhos em colaboração com o Jay Dilla, enquanto outras foram usadas no M.E.Ds, que é um álbum do Dudley Perkins. Embora a Stone True tivesse reservado um quarto de hotel para o Doom, ele passou a maior parte do tempo no estúdio do Madlib, localizado em um antigo abrigo antiaéreo em Mount Washington, em Los Angeles. Quando a dupla não estava trabalhando no álbum, eles passavam um tempo livre juntos, bebendo cerveja, comendo comida tailandesa, fumando muita maconha e tomando cogumelos psicodélicos. E isso se reflete em algumas das canções mais exégicas do disco, caso de Fígaro, Meat Grinder e America Most Blunted, onde eles até fazem uma simulação de um programa de soletração, né? E aí ele faz assim: criatividade é de conhecimento público que a grama da maconha aumenta a criatividade de 8 a 11 vezes. Na verdade, todo mundo acha que é mais chapado criativo do que sóbrio. Aí eles fazem aquela brincadeirinha do Mary Juana. Mary Juana. Muito bom, assim, meio que um programinha de auditório deles chapados, imaginando umas loucuras ali. E aí, nesse processo todo de uso excessivo de drogas, eles dois pirando dentro de estúdio loucamente, eles têm que dar uma pausa, uma parada nesse processo, porque o Madlib foi convidado para vir para o Brasil para participar de uma palestra do Red Bull Music Academy, que eu nem sabia que existia nessa época, assim, já. Eu passei a ficar uma coisa tipo 2010. Eu acho que eles não tinham a sede ali, mas acho que a Red Bull já fazia, né, as coisas, né? Porque então, tipo, lá nos anos 2010 vai existir uma sede da Red Bull Music aqui no Brasil, né? Que é no centro e tal, um prédio bem bonito. Que não é mais da Red Bull, no caso. Não é mais, né? E aí, já nessa época, ele mostrou algumas composições que ele estava desenvolvendo nesse meio curso que ele estava ministrando. A própria America Most Blunted era uma dessas canções. E o Madlib passa por um processo de transformação criativo que, pra mim, é o essencial dentro desse disco e da própria carreira do Madlib dali pra frente, porque o Madlib começa a vasculhar vários sebos do centro de São Paulo em busca de antigos discos de vinil que ele pudesse aproveitar. As pessoas acham que, tipo, ele vinha e comprava vinis clássicos e coisas do tipo. Não, ele comprava fardos, ele pegava fardos de qualquer coisa, tipo fardos de discos, sei lá, de 50... A gente tá falando de 2002. Hoje em dia a gente tem esse culto do vinil. Os vinis no centro de São Paulo já são inflacionados, você não compra nada por menos de, sei lá, 5, 10 reais. Mas no começo dos anos 2000, o vinil era lixo, as pessoas não sabiam o que fazer, então vendia torto e direito ali em sebo, e ele comprava pacotes e pacotes, tipo pacote fechado de, sei lá, trilha sonora de novela da Globo dos anos 70 e 80, aquelas coletâneas, os melhores da década de 70 da música brasileira. Então ele começava a fazer uns recortes totalmente aleatórios. Como ele não entendia a língua portuguesa, o picote que ele fazia acabava assim meio que cortando no meio de uma palavra. No meio de uma sílaba tinha algum corte maluco ali, faz sentido no final das contas. Então, assim, acabava criando um tipo de composição que pra ele fazia sentido, mas pra gente que era brasileiro meio que não tava casando, mas criou-se um estilo muito particular a partir disso, justamente por essa ausência das palavras e pela forma como ele ia montando essas canções. E fora isso, acho que também tem a parte instrumental dele, né? Até porque ele tem essa bagagem no jazz, então ele consegue fazer uns picotes, sei lá, tipo... ele escolhe um hi-hat ali, tipo, um bumbo, um não sei o que, tipo, vai pegando essas micro coisinhas pra fazer toda uma música. Acho que a última do disco sei lá, tipo, tem uns 20 samples, sabe? Tipo, sim, é muito louco você fazer uma música com 20 samples diferentes. Só ele e o Daft Punk. Então, e o interessante é que nessa época ele fazia tudo analogicamente, né? Ele tinha um samplerzinho lá da Boss, se eu não me engano,
E era tudo feito na unha, assim. Então, tipo, você recortava os samples, não tinha computador, não tinha iPad na época. Era tudo feito, tipo, com isso e com um gravador de fita, sabe? Então... Sim, total. É muito louco. E o próprio toca-disco, que ele tinha que vir com um toca-disco meio que portátil, né, pra cá. Pra transmitir as coisas pro sampler, né? Tipo... Exato. E aí, de acordo com o próprio Madlib, ele comprou várias caixas cheias de disco de vinil. 2 delas ele acabou perdendo mais tarde. Ele usou alguns desses discos para produzir as batidas do Madvillainy. A maior parte do álbum, incluindo as batidas de Strange Ways, Raid e Rhinestone Cowboy, foi produzida no quarto de hotel aqui em São Paulo. Queria muito saber qual que foi o hotel que ele ficou hospedado. Eu não encontrei até hoje, nunca consegui achar. Possivelmente deve ser um muquifo, né? Porque... Ou não, né? Às vezes era um hotel básico, mais ou menos, sabe? Tipo, porque tipo, ele veio a convite do Red Bull, então eles não meteram em qualquer hotel, sabe? E na época ele já era o fucking Madlib, né? Não era qualquer um. Sim. Mas é engraçado, tanto que pra vir pra cá, ele veio porque ele era realmente alguém já Sim. relevante dentro da cena, né? E é engraçado, assim, ter umas fotos da época dele nas feirinhas de disco, nos sebos, é, tipo, muito engraçado, assim, tipo... Eu, toda vez que eu ando na Augusta ali, eu fico pensando assim, aqui o Madlib esteve, sabe? Eu fico imaginando umas coisas assim. Certeza que passou numas feirinhas, tipo, sei lá, Benedito Calixto, sabe? Lá pra pegar uns disquinhos. Ele deve ter ido na Galeria do Novo Barão, aqui no centro, nossa, sabe? Onde tem várias lojas de disco ali. Com certeza ele deve ter ido. Na Galeria do Rock ele deve ter ido. Então, nesse entorno aí. E aí, assim, ele usou um toca-discos portátil, um toca-fitas e um Boss SP303, que era para fazer justamente essa questão dos samples, né? E sobre os samples brasileiros, alguns que a gente encontra dentro do disco são... Na faixa Raid, a gente encontra uma música chamada América Latina, que é uma criação do Osmar Milton e o Quarteto Forma, que é lindíssima. E é de uma trilha sonora de uma novela dos anos 70, assim, que ninguém liga. A Maria Bethânia é a artista mais sampleada por ele dentro desse disco, porque ela tem 2 canções ali. As 2 estão em Rhinestone Cowboy, que é justamente a música de encerramento do disco. As canções são Mariana Mariana, que ela gravou no disco de 1971, e Mulambo, de 1968. Na faixa Curls, tem um fragmento da música Airport Love Team, do Valdir Calmon. E na música Super Villain tem um trecho de Adormeceu, do grupo O Terço, de rock progressivo de 1972. Então, assim, é um cardápio de canções. Tem Maria Bethânia, tem MPB, samba, tem, tipo, bossa nova, tem rock progressivo, tem de tudo um pouco ali dentro desse material. Fora os samples de músicas de funk e soul dos anos 60 e 70 que ele já tinha recortado de obras norte-americanas também. E fora as coisas que ele nem lembra que tinha lá, que ele esqueceu e não tem crédito, assim. É que também tem essas coisas que eu já falei, né? Tipo, desses picote maluco de ter um chimbal, sabe? É só aquilo que ele pegou de uma música toda, é um recortezinho, assim, de 1 microsegundo. Então, tem esse tipo de coisa. Bom, enquanto o Madlib trabalhava no álbum no Brasil, uma demo inacabada foi roubada e vazou na internet 14 meses antes do lançamento do trabalho. O Jeff Junk, que era o diretor artístico da Strong Tool, nesse material que a Pitchfork fez, ele deu uma entrevista falando o seguinte... Abre aspas. Aqueles foram os primeiros dias dos vazamentos na internet e pensamos que isso arruinaria completamente as vendas. As pessoas abordavam Doom e Madlib nos shows para dizer o quanto gostaram do álbum. Então eles diziam, foda-se, terminei. O Madlib começou com outra coisa, o Doom, bem, você nunca sabe o que ele está fazendo. Então assim, os 2 artistas meio que se frustraram, foram fazer outras coisas, deixaram esse disco de lado ali. A Stone Through, mais uma vez, desesperada, porque, tipo, eles esperavam já tinha dado o adiantamento de 1.500, que foi super suado. Então tava tudo meio que culminando para que esse disco nunca saísse, ou que saíssem fragmentos dele em outros trabalhos. E é maluco que a gente tá falando em 2002 ainda, então, tipo, de fato, a internet ainda tava muito engatinhando. É meio maluco como esse disco vai parar na internet, mas já nessa época não tinha todas as músicas, obviamente. Eram rimas diferentes, enfim, depois vai rolar umas regravação e tal. Mas isso cai e, tipo, essa primeira parte já vira meio que cult, assim, sabe? Tipo, a galera curtiu tanto e meio que pediu pra eles terminarem o disco. Então, é meio maluco que depois vai virar uma prática meio comum, assim, de vazar disco e tal. E aí vazar demo e tal. Até pra testar a temperatura de se o público tá gostando ou não. E no caso deles fez, tipo, total sentido, né?
Bom, com esses vazamentos, o Doom e o Madlib começaram a trabalhar em projetos diferentes, como eu falei no começo do programa. O Madlib lançou o Champion Sound com o Jay Dilla, e o Doom lançou 2 discos solos, que é o Take Me To Your Leader como King Ghidorah e o Vaudeville Villain como o Victor Von. Recomendo que vocês ouçam os 3 discos que são excepcionais. Mesmo assim, após o lançamento desses álbuns, eles decidiram retornar ao Mad Villainy, e para a versão final do álbum, o Doom meio que mudou o andamento das rimas, ele mudou o flow dele, mudou parte das letras das canções, mudou o direcionamento ali que ele estava levando, e o Madlib também foi solicitado pela gravadora para mudar alguns instrumentais, mas ele disse que ele simplesmente esqueceu quais foram os samples que ele usou, né, para que permanecessem no álbum. Além disso, a gravadora também solicitou que a dupla fizesse um final mais adequado pro álbum, porque ele tava numa coisa meio jogada, ideias meio que muito avulsas ali, e eles sentiram que faltava ainda uma grande canção de fechamento que meio que amarrasse isso, e veio o Rhinestone Cowboy, que é a música que tem ali fragmentos de Maria Bethânia. Ela foi praticamente inteira produzida a partir de elementos desse período que ele viveu no Brasil ali, e pra mim conclui o álbum de jeito espetacular, é uma das grandes canções. A rima é meio que fala sobre o álbum, né? Tipo, esse capítulo final. Disco, assim. Eu acho interessante esse tipo de coisa, ainda mais num disco que é muito quadrinhos, né? Tipo, ele é bem focado nisso, então é aquele capítulo final que fecha tudo, amarra toda a historinha ali. O Mad Villainy foi produzido quase que inteiramente pelo Madlib, exceto a primeira faixa, que ele produziu em colaboração com o Doom. Bom, em relação à produção do Madlib no álbum, ele afirmou em entrevistas: eu fiz a maior parte do álbum Mad Villain no Brasil. Cortes como Raid, eu fiz no quarto do hotel no Brasil, em um toca-disco portátil, meu 303 e um pequeno toca-fitas. Gravei em fita, voltei aqui, coloquei em CD e o Doom fez a música com isso. Eu acho que isso aqui já cria meio que um padrão dessas estruturas desse lo-fi beat que a gente tem hoje em dia, dessas coisas que são... completamente. Um loopzinho simples ali, um fragmento de uma música brasileira, principalmente esse lo-fi beat brasileiro, assim, que resgata, sei lá, Tim Maia, Jorge Ben, e eu acho que meio que são eles fazendo isso, sei lá, 20 anos antes disso ser totalmente popularizado, né? E como a gente tá falando de músicas curtinhas, a maioria tem, 2 minutos, acho que grande parte não chega a 3, elas não exatamente, seguem o padrão da indústria no momento que era, verso, refrão, verso, refrão. Ela é basicamente, tem alguns versos ali do Doom e não tem refrão, né? Acho que uma música ali, acho que a Raid vai ter uma coisa que parece um refrão. Então, ela foge dessa coisa pop e acho que o desenvolvimento dela também, ela basicamente é bem essa cara do lo-fi beat mesmo. Ela tem uma ideia e vai seguindo e vai incrementando coisas. Acho que ela não... Sim. Não chega num ponto que ela, muda muito e tal. Ou às vezes, sei lá, junta 2 músicas em uma só pra fazer alguma coisa. Mas, de fato, é uma produção muito diferente do que rolava de beat na época, assim. Até porque a gente tá falando de um momento em que o rap tava começando a estourar muito. E a época do Bling Bling, do rap ostentação, a época do Eminem, que era uma estrutura de gravadora mesmo, comercial, Jay-Z no auge ali, Kanye West começando, então era assim, era o rap em sua forma mais comercialmente bem sucedida, com altas vendagens, e eles vão para um caminho oposto, né? Exato, e fugindo totalmente dessa convenção pop, né, dentro do rap, assim, é bem, bem interessante. O Sam Samuelson, do site AllMusic, comparou justamente o álbum com uma história em quadrinhos. Ele, abre aspas, às vezes seguindo de vinhetas amostradas de filme, transmissões dos anos 40 ou sketch. Ele também notou que alguns dos instrumentais do álbum, abre aspas, parecem tão fora de época ou seguindo uma direção tradicional do hip hop. Então eles voltam para esse hip hop dos anos 80, que era assim uma base simples, do e aí funk, as loucuras né? com muito funk, muito resgate de soul, elementos de jazz ali. O AV Club comparou o álbum a um buffet, onde o Madlib e o Doom estão interessados em lançar ideias o mais rápido que puderem, dando-lhes toda a atenção que precisam e passando para o próximo. O Tim O'Neill, do Pop Matters, elogiou
elogiou os instrumentais do Madlib e diz que eles, abre aspas, fazem do álbum um banquete sonoro. E eu acho que é muito isso, assim, a beleza do Madvillain é, você ouve uma vez meio atordoado, falando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí toda vez que você vai voltando pra ele, você começa a perceber um detalhe, um sample, uma voz, uma rima que você não sabe se é o MF Doom ou um dos múltiplos personagens que ele tá criando ali. Você fica toda hora, parece que é um disco novo a cada nova audição, né? Então, esse é um lugar meio comum quando a gente fala desses discos que são clássicos, assim, que são maravilhosos, que de fato, cada vez que você ouve, você descobre alguma coisinha nova ali. E esse disco é muito disso, assim, a gente já falou, né, que tem 1 milhão de samples e tudo mais, então é isso, assim. Fora isso, as rimas têm um padrão de rima, né, que é muito legal, assim, tipo, dentro de uma frase, partes delas rimam, assim, então... eu não sei exatamente explicar, eu não sou tão sabido, assim, em rap, mas... Não, um rapper. Sabe o Oji, que ele tem umas coisas de aliteração e tal, que ele... Sim, fica jogando. Dentro de uma rima tem outra rima. É tipo isso, assim, e o Doom faz isso. É que eu acho que tem uma coisa do método de composição do Madlib que é diferente de outros produtores rappers, é que ele é de fato músico, então ele pensa nessa produção como música, sabe? De fato, não é só uma base pra você trabalhar ali. A rima meio que tá diretamente relacionada... A forma como você vai trabalhar a rima tá diretamente relacionada ao tipo de música que você tá jogando ali. Então, assim, como ele vai fazendo vários picotes diferentes, a rima muda de direção o tempo inteiro, ela não é exata, ela não tem uma linearidade, que é justamente o oposto do que a gente tava falando, assim, o hip hop na época tava seguindo um padrão muito comercial. Era abertura, uma ponte, o refrão, daí abre espaço para um outro rapper fazer a parte dele ali, aí de novo vai para uma ponte, e aí vai de novo pro refrão. E eles não, tipo, a música começa de um jeito, termina de outro, eles metem, sei lá, 3 vinhetas no meio da mesma canção, então você não sabe exatamente para onde você tá indo. Eu acho que essa que é a graça do disco, essa imprevisibilidade constante deles. Aí, fora que o Madlib também é rapper, né? Então, acho que isso ajuda. Ele rima como Quasimodo e acho que é só esse, né? Que ele é um dos personagens dele que tá aí nesse álbum. O Madvillain foi recebido com uma ampla aclamação da crítica musical e se tornou um dos projetos mais aclamados pela crítica de ambos os artistas. No Metacritic, que atribui uma classificação de 100 às críticas, né? O álbum recebe uma pontuação média de 93 com base em 20 análises. Ele foi o álbum mais bem avaliado do ano e foi o terceiro álbum com a maior crítica geral dentro do site, até hoje ali. Também foi o segundo álbum de rap mais aclamado na época do lançamento. Ele ficou atrás apenas do Stankonia do Outkast, que saiu ali meio que na mesma época e teve uma boa repercussão também. Que também é uma puta obra-prima, né? Que também leva o rap para outras direções do mesmo, assim, não tão experimental, mas melodicamente, musicalmente de um jeito muito interessante. O Sam Samuelson, do AllMusic, que a gente citou há pouco, ele escreveu que a força do álbum está, abre aspas, em sua mistura entre batidas aparentemente obtusas, samples, rimas e algumas batidas diretas de hip hop, e que o estilo lírico imprevisível do MF Doom se encaixa muito bem na batida não convencional do Madlib e suas orquestrações. O Will Hermes, da Entertainment Weekly, chamou isso de uma sessão de rap indie feita por 2 caras perto do topo do seu jogo. A Alternative Press elogiou o Madvillain como toda a invenção e sem indulgência, enquanto o Hip Hop DX apelidou de clássico experimental, eclético, cru e espontâneo. E a revista Mojo ainda elogiou o álbum, chamando de uma sinfonia de um caos densamente construído. A Pitchfork, na época, deu uma nota de 9.4, chamou o Madvillain de inesgotavelmente brilhante, com camadas sobre camadas de hip hop cuidadosamente considerado, mas imediato, com visão de futuro, mas sempre perto de suas raízes. Eu acho que é muito disso, assim, que a gente falou há pouco, né? Dessa coisa de eles estão o tempo inteiro com um pezinho no passado, mas o que eles estão fazendo ali no presente já tá encaminhando para as coisas que a gente vai ter, sei lá, 15, 20 anos depois, que é o rap atual, né? Que é mais esse rap do Tyler, The Creator, o rap do Earth Sweatshirt, que é mais quebrado, mais torto, mais inexato, né? Diversas publicações incluíram o Madvillain em suas listas de melhores do ano.
A Pitchfork classificou ali em 6º lugar em sua lista dos 50 melhores de 2004, afirmando que a colaboração traz à tona o que há de melhor em ambos, sem copiar nada de seus catálogos. Numerosas publicações incluíram o Matt Dillon em várias listas de melhores do ano, como a Clash, a Rolling Stone. Então ele é um disco assim, que marcou presença lá em 2004, e posteriormente ele foi colocado em várias listas de melhores da década, como a Complex, que colocou ele na posição de número 71 dos 100 melhores álbuns da década ali. Então ele é um disco que foi bem recebido pela crítica na época em que ele foi lançado, e posteriormente ele continuou... Inclusive eu acho que posteriormente ele ganhou um status ainda de maior apreço ali. Quando ele completou os 10 anos, eu lembro que vários sites fizeram matérias especiais revisitando o Mad Villain, então até você mesmo falou que talvez tivesse tido um contato maior ali, né? Esse é o típico disco que seu rapper favorito gosta, sabe? Tipo, sim, é aquele total. negócio que, tipo, é tão cultuado, assim, sei lá. 9 entre 10 rappers vão ouvir esse e vão cultuar, assim, vão chamar de disco da vida, então... Embora bem recebido, o Mad Villain nunca teve uma continuação. As pessoas sempre esperaram uma segunda parceria entre os dois. Contudo, ele rendeu obras meio que complementares, com 2 EPs de remixes, sendo um produzido pelo Forte, que eu já citei, e outro pelo Koushik, ambos de 2005. Em 2008, o Madlib lançou o Mad Villain 2, que é mais ou menos uma interpretação dele sobre o disco, é tipo um disco de remix, só que assim... É aquela coisa, não precisava, né? Tipo, não, ainda que ele seja o autor, eu acho que a beleza do Mad Villain tá justamente nessa complexidade do encontro entre os dois. Dele fornecendo as bases e o Doom bagunçando tudo com a rima dele e com outras colocações ali dentro, assim. Então, meio que não faz sentido. O álbum ainda conta com uma versão instrumental lançada em 2004. Essa sim eu acho que vale a pena você ouvir, porque é a produção absurda do Madlib. E uma edição demo de 2008. Então eles pegam aquelas primeiras versões que vazaram. Esse de 2000, esse foi parar no Spotify da vida? Eu pensei que só tinha... Eu acho que não tá. Eu acho que você só encontra vazado, assim, né? Tipo, o YouTube da vida, acho que você pode encontrar. Mas só pra avisar, nem todas essas versões estão nas plataformas de streaming. Eu tô, por exemplo, aqui com o Spotify aberto. Você tem o Mad Villain 2, você tem os remixes do Forte, você tem o Mad Villain instrumental, mas você não tem o material de demos. As versões vazadas você não tem ali, então provavelmente você só vai encontrar no YouTube da vida ou num SoulSeek aí pra você ouvir por sua conta e risco. E aí, assim, uma coisa é fato, o Mad Villain meio que posiciona a Strong True Records como um selo meio que cultuado. Eles tiram muito proveito disso, porque meio que virou a galinha dos ovos de ouro do selo, né? Tipo, tem volta e meia, tem relançamento do disco em vinil, então em edições em CD. Eu acho que o fato deles lançarem pelos anos seguidos, sei lá, em intervalo de 5 anos depois do lançamento do disco, versão de remix, versão instrumental, versão de remix do Madlib, eu acho que demonstra que existe um interesse do público em consumir coisas relacionadas a esse disco ali. Então ele é um trabalho que meio que volta e meia tem seus relançamentos, e eu acho que meio que acabou pautando a própria Stone True, assim, pelos próximos anos. Sim. Tudo que eles foram lançando posteriormente, eu sinto que meio que tem essa atmosfera do Mad Villain de alguma forma, né? O Madlib tá... Eu não sei se ele ainda tá nesse selo, mas ele ficou um tempão. Então... meio que virou a casa dele, assim, né? Tipo, sim. E de fato, eles começaram numa casa, né? Então... E os próprios streaming, se você abrir o streaming do MF Doom e o streaming do Madlib, você vai ver que as músicas do Mad Villain estão entre as mais tocadas até hoje deles ali. Então, é um disco de um impacto inegável, e eu sinto que ele cada vez mais vem sendo redescoberto. E até se a gente for pensar na lógica de consumo de música hoje, dentro do TikTok, que é uma coisa totalmente fragmentada, suja, bizarra, com voz acelerada, ele é um disco que dialoga muito mais com o presente, assim. E aí a gente pensa, universo de histórias em quadrinhos que a gente viveu nessa última década inteira, MCU. Então, faz muito sentido esse disco, talvez até mais hoje do que na época que ele foi lançado, sabe? Porque lá em 2004, como todos os críticos da época falaram, cara, esse disco, ele referencia os clássicos, mas ele tá meio que deslocado do que tá acontecendo aqui. E hoje eu olho pra ele e falo assim, cara, esse disco podia ser lançado hoje, Sim. que ele ia fazer o mesmo impacto, se não ainda mais impacto do que naquela época, sabe?
De fato, isso é muito maluco, assim, porque é um disco muito caótico pra época. Obviamente, né, eu não ouvia rap em 2004, mas eu imagino esse impacto, assim, de ter dois caras total indie, assim, tipo, dois caras que tinham abordagens completamente diferentes do rap, fazendo rap num jeito bizarro, assim. E o que você falou do TikTok é muito verdade, assim, tipo... Porque às vezes você tem, sei lá, 3 músicas dentro de uma em 2 minutos. Ao mesmo tempo. É. Então, é isso, é muito rápido, é muito potente, é muito, sabe, toda hora, tá. Então isso é muito louco, assim. E antes da gente acabar, só tem uma curiosidade, que o Doom, né, ele sempre foi ligado à máscara do Dr. Doom, mas na capa desse disco, do Mad Villainy, ele tá com a máscara inspirada no Gladiador. O Gladiador? E aí, essa foto é meio que inspirada no primeiro disco da Madonna. Que é em preto e branco e tal. Eu nunca tinha me tocado disso, é mesmo! E aí, aquele quadradinho laranja que tem no cantinho em cima, é porque a fonte da Madonna, um dos Os, eu acho, tá com laranjinha. Então, é pra quebrar essa monotonia do preto e branco. Nossa, tem isso. Genial. Inclusive, esse ensaio fotográfico, ele veio à tona tem pouco tempo, assim, eu acho que uns 5, 6 anos atrás, que ele é colorido, né? Uhum. Essas fotos são coloridas, são várias fotos do rosto do Doom. Nossa, espetacular. E é tipo saturadaço, assim, um preto e branco bem tipo, saturado, com preto super puxado, assim. É bem vilanesco, de fato, né? Então... Total. É maravilhosa essa capa. Antes da gente acabar aqui esse programinha, eu quero saber qual a sua música favorita desse disco. Cara, são músicas. Raid, eu acho que a brasilidade explícita ali é muito foda. Ela grita Brasil, ela é maravilhosa. O America's Most Blunted é maravilhosa. Mas Rhinestone Cowboy, como música de encerramento ali, é uma coisa muito espetacular. Você vê um fundinho de Maria Bethânia rolando. É que assim, o problema é que esse disco... Cada canção são canções, né? Tem fragmentos de coisas rolando ali. Então, meio que uma canção vale por 10. Eu não tenho uma favorita, assim. É um disco que eu gosto de ouvir do começo ao fim, sabe? Eu acho que ele meio que tem essa proposta também, né? Mas e você? Tem alguma que você gosta bastante aí? A minha favorita é o All Caps, a 20ª. Começa com o pianinho do Bill Evans e aí vai pra aquele sample da novela que a gente falou atrás. É dessa música, assim. E o Doom de rima, assim, ele tá absurdo. Então, essa música pra mim é muito foda. Gosto muito. Nossa, esse disco tem o Shadows of Tomorrow, que também é muito boa. Tem Curls, que é muito boa. Curls é muito bom. Fígaro é muito boa. Caralho. Bistro também é muito boa. É o disco todo muito bom, não tem. É um clássico absurdo. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes no Telegram e participa das gravações ao vivo. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Lá você pode buscar por Cozinhando Discografias MF Doom, onde eu organizo todos os trabalhos do MF Doom do pior pro melhor lançamento. Eu recomendo demais, esse texto tá muito bom. E olha só, lá em 2021, no meio da pandemia, a gente tinha um projeto paralelo aqui dentro do podcast que se chamava Lado B. A edição 12, eu trago 10 discos para conhecer a obra do MF Doom. Então, se você gostou aqui, volta para esse programa que você tem uma dose extra de Doom aí para conhecer. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se gostou, compartilhe esse podcast com seus amigos. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.